Quando você joga o jogo dos tronos, você vence ou você morre. Não existe meio termo. 7 reinos unidos sob uma única coroa. Um trono forjado com 1000 espadas derretidas pelo fogo de dragões há 3 séculos. Famílias nobres cujos nomes ecoam através de gerações. Stark, Lannister, Baratheon e Targaryen. Cada uma carregando cicatrizes de guerras antigas, segredos enterrados e ambições que consomem até os mais puros de coração. Em Westeros, o poder não é herdado, é arrancado, com sangue, aço e fogo. Nas terras geladas do norte, os Starks de Winterfell governam com honra inabalável, guiados por um antigo lema: o inverno está chegando. Palavras que soam como aviso, como promessa, como maldição. Porque no norte eles sabem de algo que o resto do reino esqueceu, algo que espreita nas sombras além das muralhas, onde a luz não alcança e o frio pode congelar qualquer coisa. Na capital, Porto Real, os Lannister brilham como ouro sobre o sol, ricos e implacáveis, e o rugido do leão é quando seus inimigos percebem tarde demais que uma dívida Lannister sempre é paga, em moedas de ouro ou rios de sangue, dependendo da ofensa. O rei Robert Baratheon, o homem que derrubou uma dinastia inteira, agora se afoga em vinho e memórias de glórias passadas, cego para as conspirações que fervilham em sua própria corte. Sua rainha, bela e perigosa como uma lâmina envenenada, joga um jogo muito mais mortal do que qualquer batalha que seu marido já enfrentou. Mas há outros jogadores nesse tabuleiro sangrento. Nas sombras, o mestre dos sussurros tece teias de informação. A mão do rei tenta desesperadamente manter o reino unido, enquanto rachaduras se espalham por todos os lados. E além do mar estreito, exilada em terras estranhas, a última filha dos reis dragões sonha com o dia em que voltará para casa, não como refugiada, mas como conquistadora. 3 dragões nascerão das cinzas de um império morto. Enquanto reis e rainhas brincam com coroas e tronos, algo muito mais antigo e infinitamente mais terrível desperta no extremo norte. Os vagantes brancos, criaturas de gelo e morte que deveriam existir apenas em histórias de contos de terror, estão se movendo novamente, e com eles vem o inverno. Não o inverno que dura alguns meses, mas o longo inverno que pode durar uma geração inteira, que assola todo o reino. Uma noite sem fim se aproxima. Esta é uma história onde heróis morrem antes de completarem sua jornada, onde vilões governam e prosperam, onde a criança inocente de hoje pode se tornar o monstro de amanhã. E o amor verdadeiro pode ser a maior fraqueza de todos. Nenhum personagem está a salvo, nenhum juramento é inquebrado, nenhuma vitória vem sem sacrifício. Confira agora o resumo completo de Game of Thrones, todas as temporadas resumidas em apenas um vídeo. Essa série é incrível, uma das minhas favoritas, impossível não estar no seu top 10 5 séries. E olha, esse resumo deu muito trabalho para resumir, gravar e editar. Se puder deixar um like no vídeo, ajuda muito, hypar ainda mais, pois impulsiona o vídeo para mais pessoas. Aproveita e se inscreve nesse canal focado em resumos. Westeros, uma vasta região territorial dividida em múltiplas áreas, que em conjunto formam os chamados 7 reinos. Uma característica marcante deste continente são seus padrões climáticos incomuns. Períodos de calor prolongam-se por meses ou mesmo anos inteiros, sendo substituídos por estações frias rigorosas que trazem consigo escuridão e desgraça. Na proporção mais norte de Westeros, caminhantes brancos, seres tidos como extintos, que detêm o poder de reanimar cadáveres transformados em criaturas denominadas Whitings. O território, além da muralha, é habitado pelos selvagens, povos considerados não civilizados. Descendo mais para o sul, encontra-se o Porto Real, o núcleo administrativo dos 7 reinos e lar da família real de Westeros. Por séculos, a casa Targaryen governou essas terras. Sua supremacia foi fundamentada principalmente no domínio sobre dragões que utilizaram para subjugar os reinos. Progressivamente, os dragões foram se extinguindo e, consequentemente, o poder Targaryen enfraqueceu. Aerys II, apelidado de Rei Louco, representou o último governante dessa dinastia, deteriorando-se mentalmente ao longo do seu reinado até tornar-se um tirano sádico que encontrava satisfação em queimar pessoas vivas. O declínio dinástico teve início quando Rhaegar Targaryen
Targaryen, filho de Aerys e sucessor designado, sequestrou Lyanna Stark de Winterfell, irmã de Eddard Stark e prometida de Robert Baratheon. Robert declarou guerra contra os Targaryen, eliminando Rhaegar em batalha, embora Lyanna também tenha encontrado a morte neste conflito. A insurreição comandada por Robert culminou no assassinato do Rei Louco, executado por Jaime Lannister, ironicamente seu próprio guarda da Guarda Real, permitindo que Robert ascendesse ao poder sob Westeros. Os Targaryen remanescentes foram caçados e exterminados, execução de Viserys e Daenerys, dois filhos de Aerys que conseguiram fugir cruzando o oceano em direção ao leste. Robert consolidou seu governo através do casamento com Cersei Lannister, pertencente à família mais rica de Westeros, enquanto Eddard retornou para Winterfell assumindo a função de Guardião do Norte. Inicia-se um intervalo de paz relativa, marcando o verdadeiro começo da série. Avançando para o tempo presente da narrativa, a história abre além da muralha, onde 3 membros da Patrulha do Norte, guerreiros que fizeram voto de defender Westeros contra perigos vindos do norte, encontram-se face a face com forças sobrenaturais. Em Winterfell, mais abaixo, conhecemos a família Stark, Eddard Stark, conhecido como Ned Stark, Catelyn Stark, sua esposa, e seus 5 filhos, Robb, Sansa, Arya, Bran e Rickon. Há também Jon Snow, bastardo de Ned, e Theon Greyjoy, filho primogênito sobrevivente do Lord Balon Greyjoy, das Ilhas de Ferro. Theon foi tomado como refém após a insurreição mal sucedida do seu pai contra Westeros, sendo criado por Ned como pupilo. Cada criança Stark tem um companheiro único, caninos de dimensões excepcionais conhecidos como lobos gigantes. Jon Arryn, assessor íntimo de Ned e mão do rei, pereceu por circunstâncias questionáveis. Robert determina que Ned Stark deve ocupar esta posição, deslocando-se até Winterfell junto com Cersei Lannister, sua consorte, e Jaime Lannister, o irmão de Cersei, e Tyrion Lannister, o irmão deles de baixa estatura que tem apreço por álcool e cortesãs, todos eles para oficializar o acordo. Ao chegar em Winterfell, Robert convence Ned a aceitar o cargo, propondo o matrimônio entre Joffrey, seu herdeiro do trono, e Sansa, filha de Ned. Também apela para lealdade, fraternidade e diversos outros argumentos. Desafortunadamente, o jovem Bran Stark, que possui o costume de subir pelas torres de Winterfell, presencia Jaime e Cersei em uma relação um tanto quanto questionável. Bran fica atônito, mas seu espanto se amplifica quando Jaime o arremessa da torre para manter segredo oculto, resultando na paralisia de Bran. Ned parte para o Porto Real acompanhado de Arya e Sansa, enquanto Jon dirige-se para o norte, visando se juntar à Patrulha do Norte. Jon prontamente exibe aptidão como guerreiro e estabelece amizade com Samwell Tarly, que é corpulento e covarde. Jeor Mormont, o Lorde Comandante da Patrulha, admira Jon e o nomeia como seu auxiliar pessoal, presenteando-o adicionalmente com a espada hereditária da sua linhagem, fabricada em aço valeriano, substância extremamente escassa e preciosa. Em Winterfell, Bran, ainda em recuperação, sofre um ataque de um assassino portando uma adaga. Catelyn desenvolve a suspeita de envolvimento dos Lannister e viaja até o Porto Real para informar Ned. Ned já enfrenta desafios lidando com um monarca problemático e os demais membros do pequeno conselho de Robert. Entre eles estão Peter, conhecido como Mindinho, o mestre da moeda, o experiente grão-mestre Pycelle, Henry Baratheon, irmão caçula de Robert, e Lord Varys, um eunuco responsável pela rede de informações do rei. Existem também diversos outros personagens interessantes, como o guarda pessoal de Joffrey, o cão de caça, e seu irmão ainda mais temível e gigantesco Gregor Clegane, também chamado de O Montanha. Também conhecemos Ser Loras Tyrell, o Cavaleiro das Flores, que secretamente mantém um relacionamento com Rhaelys Baratheon. Catelyn alcança a capital e reencontra Mindinho, seu amigo desde a infância. Ele revela que a adaga encontrada por ela já foi sua propriedade. Ned, paralelamente, descobre que Robert tem múltiplos filhos bastardos pela cidade, incluindo Gendry, um jovem aprendiz de ferreiro. Durante seu retorno ao Winterfell, Catelyn encontra Tyrion e o captura, acreditando que ele tentou assassinar seu filho. Eles seguem para o castelo de Lysa Arryn, irmã de Catelyn, chamado de Ninho da Águia. Então, o caos total se instala. Tyrion reivindica um julgamento por combate, e Bronn, um mercenário esperto, se oferece como seu defensor. Bronn triunfa na luta e ambos partem. Jaime ataca Ned nas
ruas e depois escapa do Porto Real. Durante sua recuperação, Ned desvenda o segredo que Jon Arryn descobriu e que provavelmente causou sua morte. Os filhos de Cersei não são de Robert Baratheon, mas sim do seu irmão Jaime. O cabelo loiro é a evidência reveladora. Robert ficaria furioso se não o tivesse mortalmente ferido após uma caçada, e ele nomeia Ned como o regente e protetor do reino antes de falecer. Mas Cersei simplesmente desconsidera isso e proclama Joffrey, o seu filho, como o novo monarca. Renly, irmão de Robert, se autoproclama rei de Westeros. Porém, Ned argumenta que Stannis, irmão mais velho de Renly, seria legitimamente o próximo sucessor. Ned se nega a demonstrar lealdade a Joffrey e é aprisionado. Renly e Loras escapam da capital e começam a mobilizar forças militares. Cersei e o Pequeno Conselho manipulam Sansa para que escreva a Robb pedindo que ele se ajoelhe perante a Joffrey. Tentando proteger sua família, Ned faz uma confissão falsa reconhecendo Joffrey como rei legítimo, mas Joffrey ordena sua execução mesmo assim. Arya, disfarçada, viaja para o norte em direção à muralha junto com Gendry, o bastardo de Robert. Robb Stark mobiliza um exército de casas leais aos Stark por todo o norte que concordam em declarar independência dos Lannister e do Porto Real completamente. E eles proclamam Robb como o rei do norte e começa uma guerra por independência e vingança. Robb demonstra ser um comandante nato, conquistando várias batalhas contra os Lannister e capturando Jaime como prisioneiro. Para assegurar essas vitórias, Robb aceita se casar com uma das filhas de Walder Frey, um lorde idoso e mal-humorado, em troca de permitir que seu exército atravesse a ponte controlada por sua casa. Tywin Lannister, líder da família Lannister, está extremamente insatisfeito com os acontecimentos e relutante envia Tyrion para o Porto Real para atuar como mão do rei e reorganizar a situação. Vamos para outro continente, até Essos, onde encontramos os dois herdeiros remanescentes do Rei Louco, Viserys e Daenerys Targaryen. Determinado a reclamar o que considera o trono legítimo da sua família em Westeros, Viserys arranjou o casamento da sua irmã com Khal Drogo, o líder dos Cavalos, que comanda um exército de guerreiros montados chamados Dothraki. Daenerys está descontente com isso, mas não tem poder de decisão. Como presente nupcial, ela recebe 3 ovos de dragão aparentemente fossilizados da enigmática terra oriental de Azhai. Jorah Mormont assume o papel de novo conselheiro e protetor de Daenerys. Jorah também está secretamente fornecendo informações sobre os Targaryen para o Lord Varys e alerta o rei Robert sobre a gravidez de Daenerys como a possível sucessora Targaryen. Viserys fica irritado com a atenção que Daenerys recebe e ameaça matá-la se Drogo não conduzir seu exército para o oeste imediatamente para recuperar o Trono de Ferro. Então Khal Drogo o executa com ouro fundido. Daenerys aceita tranquilamente. Jorah frustra uma tentativa de assassinato ordenada por Robert contra Daenerys, o que convence Drogo a invadir Westeros, mas durante o confronto, Drogo é ferido e vem a falecer. Daenerys e Jorah são abandonados pela maioria dos Dothraki, e Daenerys perde seu bebê. Entretanto, após entrar na fogueira funerária de Drogo carregando os ovos de dragão, Daenerys emerge ilesa com 3 dragões bebês vivos. Renly Baratheon é o primeiro monarca a perecer, eliminado por uma criatura sombria invocada por Stannis, seu irmão mais velho, um homem de natureza sombria e temperamento igualmente obscuro. Stannis consegue realizar esse feito através de Melisandre, a Mulher Vermelha, uma sacerdotisa que serve o Senhor da Luz, uma divindade que concede visões através das chamas a seus devotos, exige oferendas pelo fogo, inflama as lâminas dos seus combatentes, e ele é obcecado por fogo. Davos Ser Rolf, um antigo contrabandista, serve como braço direito de Stannis, embora tenha dúvidas sobre toda essa questão da sacerdotisa flamejante. Brienne de Tarth, a devota guarda real de Renly, é acusada de tê-lo assassinado. Não foi ela, mas ela escapa do acampamento junto com Catelyn Stark, que havia chegado para negociar uma possível aliança entre Renly e Robb. Com o tempo, Brienne presta juramento a Catelyn, que solicita que ela escolte Jaime Lannister de volta ao Porto Real para trocá-lo por Arya e Sansa.
Margaery Tyrell, agora viúva de Renly, está, digamos, um tanto entristecida, mas genuinamente determinada a continuar sua ascensão social. Robb Stark, por sua vez, desenvolve sentimentos românticos por Talisa, uma enfermeira. Retornando ao Porto Real, Tyrion finalmente volta das suas jornadas acompanhado de Shae, que, em resumo, presta serviços com o seu corpo, algo que Tyrion adora. Como mão do rei, Tyrion põe as mãos à obra e estabelece uma aliança com a Casa Martell de Dorne, mandando Myrcella, filha de Cersei, para desposar um dos príncipes. Tyrion também descobre um arsenal de fogo selvagem, uma espécie de napalm mágico potencializado, armazenado na capital. Finalmente, Stannis e sua armada atacam o Porto Real, na batalha que ficará conhecida como a Batalha da Água Negra. Tyrion e Bronn aniquilam a frota de Stannis utilizando o fogo selvagem. Contudo, as tropas terrestres continuam avançando. O cão de caça, aterrorizado pelas chamas, deserta da sua posição e abandona o Porto Real. A cidade, Tyrion e as tropas Lannister conseguem defender o castelo do assalto, mas não antes de Tyrion ser gravemente ferido e marcado no confronto. As forças remanescentes de Stannis são destruídas quando Tywin Lannister surge com um exército adicional fornecida por Margaery e a influente da casa Tyrell. Stannis se retira para a Pedra do Dragão para meditar sombriamente, onde Melisandre o persuade a persistir na luta. Tyrion é destituído do seu cargo. A posição de mão do rei passa então para Tywin pessoalmente. Como recompensa pelo exército fornecido, Margaery Tyrell agora está prometida a Joffrey, e Sansa já não está mais destinada a se tornar esposa do rei. No norte, em Winterfell, Bran vem tendo visões peculiares sobre um corvo de 3 olhos, experimentando a capacidade de enxergar através dos olhos do seu lobo gigante. Necessitando de reforços militares, Robb Stark envia Theon de volta às Ilhas de Ferro e sua fortaleza de Pike para persuadir Balon Greyjoy, seu pai, a apoiar sua campanha. Porém, Balon rejeita e prefere atacar o norte enquanto os Stark e seus apoiadores estão ocupados combatendo os Lannister. Theon troca de lado e comanda um grupo de saqueadores da casa Greyjoy para conquistar o Winterfell. Bran e Rickon conseguem fugir com Osha, a ex-selvagem, e Hodor, o servo dos Stark de nome único, seguindo para o norte em direção à muralha para se reunir com Jon Snow. Roose Bolton, da Fortaleza do Pavor, um dos apoiadores mais fortes de Robb, se oferece para enviar Ramsay, seu filho bastardo, para recuperar o Winterfell. Os homens sob comando de Theon se rebelam contra ele, desertam de Winterfell, que é subsequentemente incendiado, e entregam Theon ao exército Bolton. Mais ao norte ainda, diversos membros da Patrulha da Noite partem em busca de Benjen Stark, o patrulheiro desaparecido que é irmão de Ned Stark. Em um local ancestral denominado o Punho dos Primeiros Homens, eles descobrem um depósito de armas fabricadas com uma das substâncias chamada Vidro de Dragão. Jon Snow se separa dos demais patrulheiros, conhece Ygritte, uma selvagem, e se torna um infiltrado para a Patrulha da Noite, penetrando no exército de Mance Rayder, o rei além da muralha. Arya, durante sua jornada para o norte, saindo do Porto Real rumo à muralha, contra Jaqen Aghar, um homem mantido prisioneiro. Os Lannister alcançam o grupo, executam o companheiro de Arya, confiscam sua espada, agulha e conduzem todos para Harrenhal, sob controle dos Lannister. Durante esse processo, Arya salva Jaqen. Grato pela intervenção de Arya, Jaqen se compromete a acabar com 3 pessoas para ela como retribuição, e ele posteriormente auxilia Arya e Gendry a fugir de Harrenhal. Jaqen propõe levar Arya consigo para Braavos, a cidade livre, e instruí-la na arte do extermínio como ele, mas Arya não deseja abandonar sua família, então ele lhe entrega uma moeda de ferro que ela poderá usar futuramente para localizá-lo. Quando Jaqen Aghar parte, ele revela possuir habilidade mágica de alterar sua aparência. Do lado oposto do mundo, Daenerys, abandonada pelos guerreiros de Drogo e à beira da morte, consegue chegar à cidade de Qort. Um comerciante próspero e um feiticeiro conspiram para roubar seus dragões, mas ela os derrota e consegue partir com riquezas suficientes para adquirir o navio. No extremo norte, no Castelo Negro, na Patrulha da Noite, Jon Snow alcança o acampamento dos selvagens e é apresentado a Tormund Mata-Gigantes e Mance Rayder, o rei além da muralha. Ele os persuade de sua
sinceridade em unir-se à causa deles. Mance designa Tormund, Jon, Ygritte e alguns outros para uma missão arriscada, escalar a muralha e então aguardar para atacar o Castelo Negro pelo lado oposto, onde a defesa é mais fraca. Durante a jornada, Jon e Ygritte se apaixonam e consumam seu relacionamento em uma caverna, mas quando estão no topo da muralha, Jon se recusa a executar um idoso que fornece cavalos para a patrulha da noite. Os selvagens então descobrem que ele não está genuinamente do lado deles, e eles tentam executá-lo, inclusive Ygritte, mas ele consegue escapar. Do outro lado da muralha, Sam se apaixona por Gilly, no pior tipo de hospedagem de Westeros, a fortaleza de Craster. Os outros irmãos da patrulha ficam fartos da hostilidade de Craster e o matam. O comandante Mormont falece na confusão resultante e Sam e Gilly escapam. Em seu retorno à muralha, Sam consegue eliminar um caminhante branco usando uma adaga de vidro de dragão. Eventualmente, eles retornam ao Castelo Negro e alertam todos sobre o retorno dos caminhantes brancos. Paralelamente, Bran Stark e seu grupo encontram Jojen e Mera, dois jovens da casa Reed. Os Reed desejam conduzir Bran ao norte para localizar o Corvo de Três Olhos das suas visões. Jojen revela a Bran que ele é um Warg, significando que pode enxergar através dos olhos de animais e comandá-lo. Bran também possui o dom da visão, permitindo-lhe observar eventos distantes, futuros ou passados. Bran envia seu irmão Yosha embora e resolve aventurar-se além da muralha para encontrar o Corvo. Arya Stark permanece em fuga com Gendry quando se deparam com um grupo que se identifica como a Irmandade Sem Bandeiras. É liderada por Beric, o cavaleiro que foi despachado por Ned para rastrear o Montanha. Beric Dondarrion agora não tem lealdade a nenhuma casa e está aliado a Thoros de Myr, outro sacerdote do Senhor da Luz que é alcoólatra. Por pura coincidência, a Irmandade também mantém o cão de caça prisioneiro, o submetendo a julgamento. Ele e Beric duelam com espadas. O cão de caça prevalece, eliminando Beric no processo. Thoros o ressuscita usando a magia do Senhor da Luz. O cão de caça então decide partir. Melisandre posteriormente localiza o grupo e captura Gendry para sacrificá-lo e seu sangue real Baratheon ao Senhor da Luz em benefício da campanha de Stannis. Arya aproveita a oportunidade para escapar da Irmandade, mas é capturada pelo cão de caça que estava à espreita e planeja devolvê-la à sua família mediante recompensa. Theon, nesse interim, está sofrendo pelo sádico e perverso bastardo de Rose Bolton, Ramsay Snow, e esses maltratos incluem a retirada da sua parte de baixo, psicologicamente destruído por toda a maldade que cometeram com ele. Theon agora aceita ser o servo submisso de Ramsay sob um novo nome, Fëdor. Mencionando a casa Bolton, Loki, um dos seus vassalos, intercepta Jaime e Brienne e os mantém cativos. Ele decepa a mão direita de Jaime como demonstração de poder. Quando chegam ao castelo de Harrenhal, o ferimento de Jaime é tratado por Qyburn, um ex-mestre desacreditado que perdeu sua posição por realizar experimentos ilegais e duvidosos em seres humanos. Rose Bolton aceita mandar Jaime para o Porto Real, prometendo a Brienne que libertará as filhas Stark, conforme o desejo de Catelyn Stark. Stannis Baratheon está na Pedra do Dragão, seu castelo, meditando sombriamente sobre sua derrota na Água Negra. Quando Ser Davos descobre a intenção de Melisandre de sacrificar Gendry, ele liberta o rapaz e o instrui a seguir para o Porto Real em um barco a remo, uma jornada que demorará um bom tempo. No Porto Real, Joffrey agora desfruta do seu compromisso com Margaery Tyrell, que representa simultaneamente uma melhora e uma piora para ela. Sansa revela a Olenna Tyrell, a poderosa líder matriarca da próspera família Tyrell, a verdadeira natureza do rei Joffrey, mas os preparativos matrimoniais prosseguem de qualquer forma. Tywin Lannister decide reorganizar completamente o reino e ordena que Tyrion se case com Sansa para garantir o norte e que Cersei se case com Loras Tyrell para assegurar o sul. Nenhum dos dois está satisfeito com essas determinações. E finalmente, em Westeros, há Robb Stark e suas forças militares. Eles estão começando a ser derrotados pela guerra de desgaste e declínio de moral. Para obter os soldados necessários para continuar lutando, ele precisa reconciliar-se com o homem que traiu. O
Walder Frey. Eles negociam um acordo. Edmure Tully, irmão de Catelyn, se casará com Roslyn, filha de Walder, e os Frey receberão Harrenhal como recompensa adicional. Durante a jornada para as núpcias de Edmure, Robb recebe uma notícia de Talisa. Ela carrega um filho seu. A alegria, porém, não dura muito. Rose Bolton e Jaime Lannister haviam arquitetado um plano durante sua permanência em Harrenhal. Bolton transmite uma mensagem fria. Logo após a cerimônia nupcial e as desculpas públicas de Robin e Walder Frey, acontece a traição pelos Frey e pelos Bolton. Talisa, Robb e Catelyn perdem a vida, assim como grande parte das tropas e Vento Cinzento, o lobo gigante de Robb. E esse extermínio fica conhecido como o Casamento Vermelho. Rose Bolton ascende a Guardião do Norte, alinhado aos interesses dos Lannister. Atravessando o mar até Essos, Daenerys utiliza os recursos obtidos em Cart para viajar até Astapor, uma cidade baseada em escravos. Ela negocia a troca de um dragão por um contingente de guerreiros escravizados chamados Imaculados. Porém, o dragão age por conta própria, incinerando o comandante do exército. Daenerys liberta os cativos e forma um exército voluntário dos Imaculados, comandado pelo guerreiro Verme Cinzento. Missandei, uma tradutora que também fora escrava, junta-se à sua comitiva. Daenerys e os Imaculados marcham para Yunkai, com o objetivo de libertar mais escravizados. Sua missão se expandiu além da conquista de Westeros. Agora inclui erradicar a escravidão do mundo inteiro. Yunkai conta com a proteção dos Segundos Filhos, um grupo mercenário. Entretanto, um deles, Daario Naharis, fica fascinado pela beleza de Daenerys e traz seus comandantes. Ele elimina os assassinos enviados contra ela e traz os Segundos Filhos para suas fileiras. Ser Jorah, Daario e Verme Cinzento executam uma invasão ousada para tomar Yunkai. Após a vitória, os escravos libertos celebram Daenerys como Misa, mãe em sua língua. No Porto Real, onde acontecem os preparativos para o casamento entre o rei Joffrey e Margaery Tyrell, entre os presentes está o príncipe Oberyn Martell de Dorne, irmão de Elia, esposa do rei Aerys II. Ele busca vingança contra os Lannister e o Montanha pela morte da sua irmã e a morte dos seus sobrinhos após a rebelião de Robert. Durante as celebrações, Joffrey consome vinho contaminado e falece. Cersei imediatamente suspeita de Tyrion e Sansa. Ela ordena a prisão de ambos. Sansa consegue fugir do Porto Real com a assistência de Mindinho, que colabora com Lady Olenna, avó de Margaery, a verdadeira mentora do assassinato. Mindinho garante proteção a Sansa e a conduz ao vale, onde está sua tia Lysa Arryn. Mindinho instruía Lysa a envenenar Jon Arryn e depois culpar os Lannisters em carta aos Starks. Mindinho revela-se como o verdadeiro arquiteto da maioria dos eventos em Westeros. Após consolidar seu controle sobre o vale através do casamento, ele elimina Lysa, empurrando pela Porta da Lua. No Porto Real, Jaime, agora com uma prótese dourada, encarrega a Brienne de localizar Sansa. Ele lhe entrega a Cumpridora de Juramentos, uma espada forjada em aço valeriano que Tywin criou ao fundir gelo, a espada de Ned Stark. Podrick, o escudeiro inexperiente de Tyrion, acompanha Brienne. Com a morte de Joffrey, Tommen, seu irmão menor, é coroado rei, com Margaery preparada para se tornar rainha. Aqui conhecemos Sor Ponce. Tyrion enfrenta julgamento, mas percebe que está armado contra ele. Ele então apela para o que funcionou anteriormente. Oberyn Martell aceita ser seu campeão contra o Montanha. Oberyn, conhecido como a Víbora Vermelha, inicialmente domina, mas o Montanha o captura e esmaga seu crânio. Mas o Montanha fica gravemente ferido, mas Mestre Qyburn acredita poder salvá-lo, alertando que o procedimento pode transformá-lo. Sem alternativas, Jaime liberta Tyrion da prisão e com Lord Varys organiza sua fuga para Essos. Antes de partir, Tyrion vai aos aposentos do seu pai e o mata no santuário com uma besta. Arya e o cão de caça escapam do massacre dos gêmeos e partem para o vale, mas são impedidos após saberem da morte de Lysa Arryn. Brienne e Podrick encontram a dupla na estrada, resultando em uma batalha brutal entre Brienne e o cão de caça. O cão fica gravemente ferido e suplica a Arya que o mate, mas ela recusa. Arya foge para o porto usando a moeda de ferro para conseguir passar para Bravos. No extremo norte, testemunhamos o Rei da Noite, capaz de transformar bebês em caminhantes brancos. Mais ao sul, Bran e seu grupo alcançam uma árvore das suas visões e são atacados por espectros. Jojen Reed morre, mas Bran,
Mera e Hodor se refugiam em uma caverna protegida pelos Filhos da Floresta. Bran encontra o Corvo de Três Olhos finalmente. Jon Snow retorna ao Castelo Negro justamente quando o exército de Mance Rayder organiza um ataque massivo com gigantes. Durante a batalha, Ygritte é morta pelo menino Olly antes de poder atingir Jon. A Patrulha da Noite resiste ao ataque, mas o exército de Mance continua grande até Stannis Baratheon aparecer com forças financiadas pelo Banco de Ferro de Bravos, derrotando os selvagens e capturando Mance. No leste, Daenerys conquista Meereen, a última cidade escrava. Ela descobre a dificuldade de manter a paz e decide adiar sua viagem a Westeros. Ela também descobre a traição de Sor Jorah como espião de Baratheon e o bane do seu território. Em um flashback, aparece Cersei jovem visitando uma bruxa que profetiza que ela será rainha, terá 3 filhos que morrerão e será substituída por uma rainha mais jovem e bela. No presente, parte da profecia se concretiza com o casamento de Tommen e Margaery. Cersei, agora rainha-mãe, forma aliança com os Pardais, grupo religioso liderado pelo Pardal Supremo. Inicialmente, isso beneficia Cersei, pois o Pardal Supremo prende Sor Loras e Margaery, mas Cersei perde o controle e acaba presa por acusações de incesto e pela morte do rei Robert. Como punição, ela confessa seus pecados e caminha nua pelas ruas enquanto uma mulher grita "vergonha" repetidamente. Ao final, Qyburn apresenta o Montanha ressuscitado como um zumbi gigantesco e obediente. Jaime viaja a Dorne para resgatar Myrcella após receber ameaças de Ellaria, amante de Oberyn. O príncipe Doran concorda em devolver Myrcella a Porto Real. Na partida, Ellaria age sozinha e envenena Myrcella fatalmente. Arya chega bravos para treinar com Jaqen H'ghar nos caminhos do Deus de muitas faces. Ela deve se tornar ninguém. Eventualmente, ela encontra Meereen Trant, que matara seu mestre Syrio Forel, e risca mais um nome na sua lista. Tyrion e Varys chegam ao exterior e Varys o convence a conhecer Daenerys. Tyrion chega com Sor Jorah, que o sequestrara como oferta de paz. Daenerys aceita Tyrion como conselheiro, mas expulsa Sor Jorah novamente. Tyrion se impressiona com os planos revolucionários de Daenerys para Westeros. Meereen enfrenta uma revolta dos filhos de Arpia. Para manter a paz, Daenerys reabre as arenas de lutas. Os filhos organizam um massacre nas arenas. Daenerys é salva por Drogon, que a transporta voando. Sor Jorah e Daario partem em sua busca enquanto Tyrion permanece administrando Meereen. Ela acaba prisioneira de outro grupo Dothraki. Em Westeros, a situação também está complicada. Mendin organizou o casamento de Sansa com Ramsay Bolton, posicionando-a como uma peça importante no norte. Ramsay revela-se uma pessoa terrível, brutaliza Sansa e continua fazendo maldades com Theon. Os dois finalmente decidem fugir juntos do castelo. No Castelo Negro, Jon assume como novo Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Uma das suas primeiras decisões é buscar aliança com os selvagens, propondo terras ao sul da muralha em troca de apoio contra os caminhantes brancos. Muitos irmãos de patrulha desaprovam, ainda considerando o povo livre como adversários. Jon também perde Sam, que parte com Gilly para Vila Velha para estudar e tornar-se mestre. Jon, Tormund e outros irmãos e selvagens viajam além da muralha até Hardhome, tentando impedir que um grande contingente de selvagens seja absorvido pelo exército do Rei da Noite. Lá são atacados por caminhantes brancos e espectros. Jon descobre que vidro dragão e aço valeriano podem destruir caminhantes brancos, mas a batalha resulta em derrota. Jon e alguns selvagens conseguem escapar, porém o Rei da Noite ressuscita todos mortos para engrossar o seu exército. Stannis planeja conquistar Westeros atacando os Boltons em Winterfell, mas Ramsay surpreende e destrói grande parte dos seus suprimentos e equipamentos de cerco. Desesperado, Stannis permite que Melisandre sacrifique sua filha, Shireen, ao Senhor da Luz. Ainda assim, seu exército é aniquilado pelos Bolton. Após a derrota, Brienne o localiza e o executa, vingando Renly. Davos e Melisandre sobrevivem e voltam ao Castelo Negro, onde os irmãos de Jon, enfurecidos com sua aliança com selvagens, o apunhalam até a morte. Até Olly participa da traição. Melisandre revela como tendo centenas de anos e usando magia para manter a aparência jovem. Ora o Senhor da Luz e ressuscita Jon. Jon enforca os traidores e abandona a Patrulha da Noite, tendo cumprido seu juramento de servir
servir até morrer. Uma brecha técnica conveniente para ele, né? Brienne e Podrick encontram Theon e Sansa recém-fugidos. Theon retorna às Ilhas de Ferro enquanto os demais seguem para o Castelo Negro, já que o Winterfell permanece sob controle Bolton, especificamente sobre Ramsay Bolton, que se tornou o novo Lord Bolton após acabar com seu pai, a madrasta e o bebê meio-irmão. Reunido com Sansa, Jon recruta um exército para retomar o Winterfell, incluindo casas menores do norte e a jovem Lina Mormont. Mindinho, que controla efetivamente o Ninho da Águia através da sua influência sobre Robin Arryn, oferece os Cavaleiros do Vale. Chega a Batalha dos Bastardos. Hanson inicia matando o prisioneiro Rickon Stark com uma flecha. Isso leva Jon a tomar decisões táticas questionáveis. Quando tudo parece perdido, Sansa, Mindinho e os Cavaleiros do Vale surgem e reconquistam o Winterfell. Sansa se vinga alimentando Ramsay aos próprios cães. Davos descobre a verdade sobre o destino da princesa Shireen e exige executar Melisandre. Jon a bane do norte permanentemente, e os Lordes do Norte proclamam Jon Snow como o Rei do Norte. Além da muralha, Bran continua treinando com o Corvo de Três Olhos. Bran testemunha visões importantes, incluindo a criação do primeiro caminhante branco. Em outra visão, Bran vê o Rei da Noite, que percebe sua presença. Isso revela a localização da caverna aos caminhantes brancos que a atacam. As instruções de Mira para segurar a porta, combinadas aos poderes de Bran, revelam-se a origem do nome Hodor e seu comportamento repetitivo. Hodor morre defendendo sua fuga. O Corvo dos Três Olhos e Verão, o lobo gigante, também perecem. Fora da caverna, Mira e Bran quase são mortos por espectros quando são salvos por Benjen Stark desfigurado. Ele os escolta em direção à muralha. Bran toca uma árvore coração e tem uma visão crucial sobre Jon Snow. Vemos Ned Stark descobrindo sua irmã Lina dando à luz ao filho Rhaegar Targaryen antes de falecer. Para proteger o bebê de Robert, Ned o assume como bastardo próprio, o nomeando como Jon Snow. Jon é, portanto, meio Stark e meio Targaryen, consequentemente herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Nas Ilhas de Ferro, o tio de Theon, Elrond, retorna e mata Balon. Elrond é coroado rei e promete desposar Daenerys Targaryen para usar seus dragões na conquista de Westeros. Theon e Yara fogem, mas Elrond jura construir uma frota e persegui-los. Sam, Gilly e o bebê visitam a casa ancestral Turley. O pai de Sam mostra-se desagradável, então Sam rouba a espada de aço valeriano familiar. Ao chegarem em Vila Velha, corvos brancos são liberados, sinalizando o início oficial do longo inverno. Do outro lado do mar, Daenerys é levada à vez do Dothraki, onde incinera toda a liderança do Dothraki viva. Ela se proclama nova líder e retorna a Meereen, suprimindo a revolta a tempo de receber os irmãos Greyjoy. Eles fornecem uma frota de navios que ela aceita para zarpar rumo a Westeros. Antes de partir, ela nomeia Tyrion sua mão da rainha. Arya continua treinando como homem sem rosto, principalmente combate com varas. Sua forte personalidade leva Jaqen a ordenar sua morte pela assistente. A assistente falha e morre. Jaqen declara Arya pronta para os homens sem rosto, mas ela afirma estar cansada de ser ninguém e pretende voltar a ser Arya Stark de Winterfell. Jaqen sorri enigmaticamente. De volta a Westeros, ela vinga o casamento vermelho disfarçada como serva, alimentando Walder Frey com a torta feita dos seus dois filhos e depois o executando. O cão de caça está vivo. Ele eventualmente se une a Taurus e Beric, ajudando a executar membros corruptos da Irmandade Sem Bandeiras. No Porto Real, Cersei se cansa do Pardal Supremo e dos Tyrells. Ela e Qyburn detonam fogo selvagem sob o Grande Septo durante o julgamento de Loras. A explosão mata todos dentro, incluindo o Pardal Supremo e todos os Tyrells, exceto Dame Diana Rigg. Tommen, vendo sua rainha morta e a cidade destruída, não resiste aos fatos. Todos os filhos de Cersei morrem, conforme previsto pela bruxa. Cersei é coroada rainha. Em Dorne, Ellaria, Sandy e as Cobras da Areia matam o príncipe Doran e declaram guerra. Arya planeja ir ao Porto Real acabar com Cersei, mas ao saber que sua família retornou ao Winterfell,
Winterfell vai para lá. Nos bosques, encontra Nymeria, sua antiga loba gigante, mas o animal tornou-se selvagem e prefere viver livre com a matilha. Em Vila Velha, Sam estuda intensamente e encontra Jorah Mormont, infectado com escamagre, doença mortal. Sem cura, Jorah que retorna a Daenerys e ela o aceita de volta devido à sua persistência. Daenerys chega em Westeros com exércitos e dragões de Pedra do Dragão, abandonada desde a partida de Stannis. Melisandre a visita sugerindo reunião com Jon Snow. Tyrion apoia, então convida Jon. Jon decide ir contra o conselho de Sansa, deixando-a como guardiã do norte. Após sua partida, Meera e Bran retornam, mas Bran está transformado pelos seus poderes, emocionalmente desconectado. Ele mal reage quando Meera anuncia sua partida para casa. Nesta época, Arya também chega ao Winterfell e reencontra todos com abraços. Mindinho permanece no castelo com um comportamento inquietante. Ele tenta provocar conflito entre Arya e Sansa para proveito próprio, mas o plano falha. As irmãs revertem a situação e o colocam em julgamento. Sansa o declara culpado, reconhecendo que ele iniciou o conflito entre os Starks e Lannisters. Arya o executa com a sua adaga de aço valeriano. Jon chega à Pedra do Dragão e reencontra Tyrion Lannister. Não o via desde o tempo na muralha. Melisandre anuncia que retornará a Volantis no leste, mas prevê que tanto ela quanto Varys morrerão em Westeros. Embora Jon Snow tenha dificuldade em convencer Daenerys sobre a ameaça dos vagantes brancos, ela permite que ele comece a minerar vidro dragão sob o castelo. Jon também se conecta facilmente com Drogon, que talvez detecte sua ancestralidade Targaryen. Em Porto Real, os Lannisters pagam suas contas. Jaime Lannister, Andrew Turley, pai de Sam, e Bronn lideram uma força que conquista Jardim de Cima, Castelo dos Tyrells. Olenna Tyrell está presente e Jaime permite que ela beba veneno para uma morte rápida. Antes de morrer, ela confessa que ordenou a morte de Joffrey. Cersei recebe a notícia calmamente. Os Lannisters planejam usar o dinheiro saqueado dos Tyrells para quitar dívidas com o Banco de Ferro, que então apoiará a contratação da Companhia Dourada, a maior força mercenária mundial. Daenerys, seus dragões e os Dothrakis atacam um comboio que transporta o saque do Jardim de Cima de volta ao Porto Real. Bronn e Jaime sobrevivem de alguma forma. Andrew e Deacon Turley, pai do irmão de Sam, são capturados e após recusarem dobrar o joelho, são queimados pelos dragões. Tyrion desaprova essa estratégia. Tyrion pede a Davos que o leve secretamente ao Porto Real, esperando negociar alguma paz com Jaime. Não tem sucesso, mas reencontra Gendry enquanto está lá. Jaime conta a Cersei sobre o encontro secreto com Tyrion e o exército dos mortos, mas ela já sabe tudo. Ela também revela que está grávida, com Jaime sendo pai. Na Pedra do Dragão, Jon Snow decide que a única forma de provar a existência dos vagantes brancos é ir além da muralha, capturar um espectro e trazê-lo de volta. Juntam-se à expedição Sor Jorah renovado e perdoado, Tormund e outros selvagens, Gendry, Taurus, Beric e o cão de caça. Durante a jornada árdua, Taurus é morto por um urso morto-vivo, mas o grupo consegue capturar um espectro. Descobrem que matar um vagante branco também destrói todos os espectros que servem a ele, e ficam cercados e enviam Gendry correndo de volta à Vigia Leste da Maré para buscar ajuda. Daenerys voa com seus dragões para resgatar todos, porém o Rei da Noite abate Viserion com um dardo de gelo. Com a ajuda de Ben Stark, Jon e o grupo escapam, mas Benjen morre na luta. Pior ainda, Viserion ressuscita como um dragão de gelo morto-vivo. Daenerys, agora convencida da ameaça de vagantes brancos, jura que ela e Jon destruirão o Rei da Noite juntos, e fica óbvio para todos que os dois desenvolveram sentimentos mútuos. Praticamente todos os personagens principais vivos se encontram formalmente em Porto Real para discutir a situação dos vagantes brancos. Tyrion se reconecta com Bronn e Podrick. Brienne, a pedido de Sansa, faz as pazes com o cão de caça. Tudo corre bem até mostrarem o espectro a todos. Euron entra em pânico e parte imediatamente para a Ilha de Ferro. Quando Cersei descobre que Jon já jurou lealdade aos Targaryens, ela abandona a reunião. Tyrion tenta racionar com ela e descobre que está grávida, mas assim que ele sai, Cersei revela seus planos completos a Jaime. Ela está conspirando com Elrond, que foi buscar a Companhia Dourada
com sua frota. Uma vez que todos se esgotem lutando com os mortos, ela usará suas forças para eliminar os sobreviventes e manter-se no poder. Jaime considera isso loucura e desonra, então ele parte do Porto Real quando a primeira neve começa a cair. Tion jura lealdade a Jon, depois retorna às Ilhas de Ferro, luta para provar-se e reúne um exército para salvar sua irmã Yara das garras de Elrond. Daenerys e Jon zarpam juntos para o Winterfell e envolvem-se romanticamente. No caminho, Tyrion percebe o que está acontecendo e parece preocupado. A razão pode ser esta: Sam e Gilly tropeçaram em pistas reveladoras sobre a verdadeira identidade de Jon e seguem para o Winterfell. Essas pistas e a visão de Bran são suficientes para montar a verdade. Rhaegar Targaryen teve seu casamento com Elia Martell anulado pelo Alto Septon para poder se casar com Lyanna Stark, tornando Jon Snow um legítimo herdeiro do nascimento nobre chamado Aegon Targaryen, o que também faz de Jon sobrinho de Daenerys. A Vigia Leste é atacada pelo Rei da Noite montado em Viserion como dragão de gelo morto-vivo. Juntos, destrói grande parte da muralha enquanto Beric, Dondarrion e Tormund observam horrorizados e os vagantes brancos começam a cruzar para Westeros. A chegada de Jon Snow e Daenerys em Winterfell não foi exatamente calorosa. Sansa demonstrou clara insatisfação com a situação. Afinal, os lordes nortenhos haviam proclamado Jon como rei do norte, e agora ele retornava tendo jurado lealdade a uma desconhecida. Jon tentou acalmar os ânimos, explicando as qualidades de Daenerys, embora evitasse mencionar o relacionamento romântico que desenvolveram. Durante uma conversa sobre os dragões, Jon expressou curiosidade em pilotar um deles. A experiência de voar no dragão foi extraordinária e o casal compartilhou um momento romântico no ar. Tudo parecia perfeito entre eles, até que Bran revelou possuir informações cruciais sobre a linhagem de Jon. Sam foi responsável por comunicar a descoberta feita. Jon não era filho bastardo de Ned Stark, mas sim o herdeiro legítimo nascido da união entre Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. A revelação chocou profundamente Jon. O relacionamento íntimo que mantinha com Daenerys tornava-se problemático ao descobrir que eram tia e sobrinho. Sam enfatizou outra consequência importante: Jon possuía direito legítimo ao Trono de Ferro. Jon reconheceu essa implicação com alguma relutância. Paralelamente, Jaime Lannister apareceu em Winterfell sozinho. Questionado sobre o exército Lannister prometido, revelou que os esforços, incluindo a missão perigosa além da muralha para capturar um vagante branco e convencer Cersei, foram em vão. Cersei decidiu permitir que o exército dos mortos eliminasse seus inimigos. Ela havia fortalecido suas forças através de Elrond Greyjoy, que trouxera a Companhia Dourada, mercenários altamente treinados. O acordo entre Elrond e Cersei incluía casamento. Consumaram o relacionamento. Elrond mantinha Yara Greyjoy como prisioneira brevemente antes de Tion executar seu resgate. Yara decidiu afastar-se dos eventos principais. Durante o planejamento estratégico contra os vagantes brancos, a desvantagem numérica era evidente. Jon buscava alternativas viáveis de vitória. Bran sugeriu uma estratégia que era eliminar o líder principal. Isso resultaria na destruição automática dos seus subordinados. E esta tornou-se a melhor estratégia disponível. Na véspera da batalha, diversos personagens importantes reuniram-se para beber. Tormund narrou sua bizarra história envolvendo leite de gigante. Jaime concedeu a Brienne o título de cavaleira, oficializando sua posição com o honorífico apropriado, um momento significativo para ela. Arya Stark encontrou Gendry, a amizade de infância evoluiu considerando que Arya agora estava madura e percebia atração física. Ela propôs intimidade. Gendry inicialmente hesitou, mencionando o vínculo fraternal que desenvolveram. Jon e Daenerys não mantiveram intimidade. Ele expressou desconforto com o relacionamento devido ao parentesco descoberto. Ela preocupa-se principalmente com as implicações políticas. Jon estava à frente dela na linha sucessória. A discussão foi interrompida pela chegada dos vagantes brancos. A Batalha da Longa Noite começou. Um confronto épico reunindo todos os personagens principais. Melisandre chegou oportunamente
rapidamente, expressando alívio por não ter perdido o evento. Ela incendiou magicamente as armas do Dothraki. Empolgados, os guerreiros atacam imediatamente. Embora visivelmente impressionante, Jorah questionou a sabedoria tática de usar cavalaria em toque frontal contra hordas de mortos-vivos. Jorah sobreviveu junto com aproximadamente 4 guerreiros Dothraki. A estratégia revelou-se extremamente falha. O combate iniciou-se, a horda de mortos-vivos mostrava-se avassaladora. Os vivos tinham chances mínimas. Felizmente, contavam com dragões. Daenerys e Jon montados em dragões, incinerando inimigos. Jon tentou confrontar diretamente os vagantes brancos, mas eles invocaram uma tempestade de neve que neutralizou a vantagem aérea. Os defensores acenderam trincheiras defensivas flamejantes, proporcionando breve proteção. O combate corpo a corpo em Winterfell intensificou-se. Arya lutava com sua lança característica, mas acabou nas dependências da biblioteca. Cão de Caça e Beric interviram para resgatá-la. Beric sofreu múltiplos ferimentos fatais durante a fuga. Morreu definitivamente desta vez. Não havia possibilidade de ressurreição, apesar de Melisandre estar presente. Aparentemente, ela optou por não utilizar seus poderes mágicos. Theon protegia Bran no Bosque Sagrado, tentando atrair o Rei da Noite. Bran foi questionado sobre usar sua habilidade para auxiliar, mas recusou, permanecendo passivo. O Rei da Noite chegou montando em seu dragão reanimado. Jon e Daenerys perseguiram ele, resultando em uma batalha aérea espetacular. Daenerys derrubou o Rei da Noite da sua montaria. Com ele no solo, ela comandou fogo de dragão. Parecia vitória definitiva. Porém, quando a fumaça dissipou, ele permanecia ileso. Tudo se resumiria ao confronto com espadas. Jon Snow versus o Rei da Noite. Mas o Rei da Noite utilizou sua habilidade de reanimação. Todas as baixas recentes levantaram-se como mortos-vivos. Jon tentou alcançá-lo rapidamente. Tarde demais, o confronto épico de espadas não aconteceria. Mortos-vivos levantaram-se por todo o Winterfell. Nas criptas onde mulheres e crianças refugiavam-se, Tyrion, embriagado, percebeu o erro estratégico: esconder-se no local cheio de mortos quando o inimigo pode reanimá-los. Realmente péssima decisão. E os antigos Starks reanimaram e atacaram figurantes. Tyrion reconheceu a falha de raciocínio. Os vivos estavam perdendo. Jon avançou direto ao Rei da Noite, a única esperança de sobrevivência. Um dragão morto-vivo bloqueou seu caminho. Os vagantes brancos avançaram ao Bosque Sagrado. Theon executou uma investida despreparada e foi imediatamente eliminado. O Rei da Noite aproximou-se de Bran, identificando como o Corvo de Três Olhos, seu antigo adversário, e Bran manteve-se passivo. Surgindo da névoa, Arya saltou para o ataque fatal. Foi capturada pelo Rei da Noite, que proferiu declaração sobre a invencibilidade contra homens. Arya respondeu afirmando não ser homem. Soltou sua adaga na outra mão e cravou aço valeriano em seu coração. E ele explodiu. Arya eliminou o Rei da Noite. Conforme previsto, todo o exército dos mortos estava conectado a ele. Todos colapsaram simultaneamente. Surpreendentemente, praticamente todos os personagens principais sobreviveram, exceto Jorah, que sucumbiu a múltiplos ferimentos. Melisandre saiu, removeu o colar mágico que mantinha a juventude e aparência e desintegrou-se em pó devido à sua idade extrema. Davos refletiu sobre Stannis ter tido relações com ela. Realizou-se funeral Selene seguido de celebrações festivas. Tormund finalmente demonstrou interesse romântico em Brienne, que recusou interessada em Jaime. Eles consumaram um relacionamento. Até Jon e Daenerys consideraram retomar intimidade, mas ele lembrou do parentesco, comentando que precisaria estar extremamente embriagado para isso. Com os vagantes brancos derrotados, focaram-se na guerra contra Cersei. Considerando perdas e reforços de Cersei, as forças estavam perigosamente equilibradas. Daenerys mencionou manter 2 dragões como vantagem significativa, desde que evitassem ataques no peito. Um dragão foi ferido inicialmente, parecendo ferimento leve, mas então recebeu o ataque fatal no pescoço. Euron Greyjoy emboscou eles com a frota escondida atrás de formações rochosas, equipada com balistas melhoradas. Destruiu a frota de Daenerys.
A maioria alcançou terra, exceto Missandei, que foi capturada. Elrond gabou-se de ter matado um dragão. Cersei informou sobre gravidez e ele celebrou sua virilidade após um único encontro. Obviamente mentira. Ela estava grávida de Jaime. Daenerys e Cersei encontraram-se para negociação. Tyrion tentou convencer Cersei e render-se, prometendo preservar sua vida. Apelou ao filho não nascido. Se Elrond fosse perspicaz, questionaria como Tyrion sabia sobre gravidez recentemente anunciada, mas Elrond carecia dessa percepção. Cersei recusou-se a render-se, executando Missandei imediatamente. Isso enfureceu Daenerys. Ela ameaçou destruir a cidade inteira. Varys interveio, questionando se era figura de linguagem, lembrando do milhão de inocentes na cidade. Daenerys demonstrava despreocupação incomum. Anteriormente, Jon revelara aos irmãos que eram primos e sua verdadeira linhagem Targaryen. Sansa preferiu Jon como rei comparado a Daenerys, então imediatamente contou a Tyrion, que por sua vez revelou a Varys, e Varys abordou Jon, sugerindo que Daenerys estava agindo irracionalmente e que Jon deveria assumir o trono. Mas Jon Snow recusa e expressa lealdade à rainha. Tyrion antecipou isso, informando Daenerys sobre conspiração de Varys devido ao comportamento dela, e ela questionou ironicamente, depois o executa com fogo, contrariando qualquer percepção de racionalidade. A batalha do Porto Real aproximou-se. Cersei sentia-se confiante com o poderoso exército mercenário, múltiplas balistas gigantes tanto nas muralhas quanto na frota de ferro. Daenerys não poderia utilizar Drogon sem estratégia inteligente. Sua estratégia consistiu em voar direto na frota de ferro, desviar do único projétil disparado e incinerar tudo, simples assim. As muralhas possuíam muito mais balísticas, impossível desviar de todas, exceto que ela conseguiu. Eliminou todas, mas ainda havia companhia dourada. Os guerreiros mais fortes eliminados instantaneamente também. Os defensores avançaram sem resistência. Os Lannister reconheceram derrota e renderam-se através dos sinos. Os defensores venceram. Esperava-se um final feliz, mas Daenerys parecia insatisfeita. Declarou a batalha fácil demais e insatisfatória, decidindo queimar tropas Lannister rendidas e civis. Daenerys incendiou campos, camponeses e residências. Anteriormente, Arya e o Cão de Caça estavam em missão de assassinato contra Cersei antes da batalha. Com Daenerys destruindo a cidade, isso perdeu sentido, mas o Cão de Caça ainda precisava confrontar seu irmão mais velho maligno. O Cão versus o Montanha. Um grande combate impressionante. O Cão esfaqueou o peito do irmão, mas o Montanha não reagiu à dor. Removeu a espada, revelando-se criatura morta-viva. Um Frankenstein. Tentou seu movimento característico de esmagamento craniano, usado em Oberyn, mas o Cão de Caça conseguiu esfaquear seu rosto. Mesmo isso não o deteve. Sandor empunhou seu irmão na torre em chamas, caindo juntos nas chamas abaixo. Paralelamente, Jaime decidira retornar ao Porto Real para auxiliar Cersei. Brienne protestou, mencionando sua redenção e maldade de Cersei. Ele admitiu poder ser melhor agora, mas ainda desejava sua irmã. Jaime alcançou a Fortaleza Vermelha com portões fechados, tentou entrada alternativa, encontrando Elrond Greyjoy, que propôs combate sem justificativa. Jaime questionou a lógica, estando no mesmo lado. Elrond o esfaqueou nos pulmões, ferimento aparentemente fatal, mas Jaime sobreviveu e eliminou Elrond. Jaime alcançou Cersei e a abraçou. Tentaram escapar, mas já estava bloqueado. Os gêmeos e amantes morreram juntos. Porto Real estava completamente devastado. Jon confrontou Daenerys, que assumira a aparência de rainha tirana. Jon tentou racionalizar o excesso, pelo menos permitindo governança pacífica. Ela declarou a intenção de conquistar o mundo inteiro. Tyrion declarou não ter concordado com isso, renunciando como mão e sendo preso. Daenerys finalmente alcançou o Trono de Ferro, objetivo desde a primeira temporada, mas não desta maneira. Jon a encontrou, criticando o assassinato de civis. Ela justificou suas ações como criação do mundo melhor para gerações futuras. Ele enfrentou a escolha entre amor e bem maior. Pareceu escolher amor iniciando um beijo, mas a esfaqueou no coração. Jon Snow matou
matou Daenerys, dando um sacrifício épico repleto de tristeza a ela. Drogon apareceu enfurecido, mas incinerou o trono de ferro ao invés de Jon, simbolizando corrupção pelo poder. Drogo pegou Daenerys e voaram para longe. Posteriormente, é realizado um grande conselho com lordes sobreviventes de Westeros. Verme Cinzento e Imaculados controlavam a cidade em nome de Daenerys, incertos sobre os próximos passos. Tyrion, apesar de prisioneiro, sugeriu eleger um rei, propondo Brandon Stark. Questionaram a escolha conservadora. Ele argumentou que conservadorismo era necessário ao reino. Bran aceitou indiferentemente. Outros lordes concordaram. Sansa apoiou o irmão, mas exigiu independência nortenha. Bran concordou. Outros lordes questionaram por que não receberam essa opção. E era tarde demais, já haviam votado. Saudaram o rei Bran, o quebrado. Quanto a Jon Snow, suas irmãs queriam libertação, mas os Imaculados exigiam execução. O compromisso resultou em banimento para a Patrulha da Noite. Tyrion tornou-se mão do rei. Primeira reunião de pequeno conselho incluiu Sam como grão-mestre. Ele contribuiu para o livro histórico, A Canção de Gelo e Fogo, comentando que livros são posteriores. Davos tornou-se mestre dos navios. Brienne alcançou a posição de Lorde Comandante da Guarda Real. Bronn estava presente como mestre da moeda, tendo negociado anteriormente quando Cersei o contratou para matar seus irmãos. Ele os rastreou exigindo oferta melhor, recebendo promessa do Jardim de Cima. Essencialmente, Bronn venceu o Jogo dos Tronos, ascendendo do nada a Alto Lorde. Rei Bran chegou declarando governança não intervencionalista, delegando responsabilidades. Sansa foi nomeada Rainha do Norte, excelente desfecho para ela. Lordes nortenhos puderam celebrar novamente. Já Arya decidiu embarcar em uma aventura explorando o oeste de Westeros, território nunca navegado com sucesso. Na muralha estava Jon Snow, questionando a existência da Patrulha da Noite após a derrota dos vagantes brancos. Não existia mais, apenas Tormund e selvagens permaneciam, retornando ao norte da muralha. Jon decidiu acompanhá-los. Jon Snow então cavalgou ao pôr do sol. E assim chegamos ao fim do resumo completo de Game of Thrones. Essa série que é incrível, épica e com cenas incríveis. Impossível não se apaixonar por uma série desse calibre. Olha, esse resumo deu bastante trabalho para resumir, gravar e editar, mas o resultado ficou incrível e eu espero que você tenha gostado. Esse tipo de resumo dá bastante trabalho mesmo, mas vale muito a pena, e aqui está a minha homenagem para essa série maravilhosa. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever, pois aqui estou trazendo muitos resumos de filmes e séries, então se inscreve para não perder nada e ativa as notificações. Se puder, deixa um hypar, pois ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E na tela está passando mais 2 resumos, te espero neles. Falou!